existir, ter e o equivalente no inglês, que é there be, né? There is e there are. Então, vamos lá. Bom, em inglês, este verbo só tem no singular ou no plural. Só existe essas duas opções, né? Que vai depender do substantivo do verbo que vier na frase, né? Vamos, por exemplo, o substantivo gato, né? É um gato apenas, então eu uso o singular, que é there is, certo? Se eu for usar o plural, que é there are, então o substantivo tem que estar no plural, tá bom? Então a regra é bem simples nesse caso. Então, na frase desse aqui, do gato, né? Há um gato na varanda, então no inglês eu vou usar o singular. Aqui, por exemplo, que tem muitas oportunidades, né? Oportunidades, o substantivo está no plural, então eu uso there are. Então, é basicamente isso, certo? Quando você está fazendo uma lista de coisas, daí, às vezes, there are, ele soa um pouquinho errado, certo? Então, eu vou usar o singular, tá bom? Então, há uma cozinha, uma sala de estar e um quarto no meu apartamento, ok? E aí, a gente está vendo que no português, certo? Neste caso, é o singular em todos eles, certo? A gente vai ver melhor, tá? Então, afirmativa, negativa e interrogativa, como é que eu vou usar? Afirmativa dessa maneira. Na negativa, o advérbio vem depois do verbo e na interrogativa eu vou simplesmente trocar de lugar, como sempre a gente vê no interrogativo, o verbo vem antes, né? Antes, no início da frase, por exemplo, tá bom? Então, deixa eu ler em português, né, a tradução dessas frases. Há uma menina na sala de aula, há 2 meninos no carro, não há um livro em cima da mesa, não há 2 cachorros naquela casa. Há um livro em cima da mesa? Há 2 cachorros naquela casa? Certo? Então, no português, nós temos 3 verbos que seriam o equivalente a este verbo do inglês, o there is e o there are, né? Então, o verbo ter, se for de forma adequada, é usado com o sentido de posse. Mas se usado no sentido de existência, é inadequado, tá errado, certo? Então, ele tem um carro, ok, é o verbo ter, porque a gente está se referindo à posse, né? Então, nós temos uma casa, eles têm muitas camisetas, então tá correto nesse caso, né? O verbo existir também concorda com o sujeito, mesmo sendo usado no sentido de existência, ele é conjugado de acordo com o sujeito. Então, eu existo, né? E existem muitas pessoas. Eu existo, esqueceram de mim. Existem muitas pessoas que não gostam de frutos do mar, certo? Então, no sentido de existência, eu conjugo
bom? Eu concordo com o sujeito. Então, seguimos adiante. E aí é a forma de conjugação do verbo eu existo, tu existes, ele existe, ela existe, nós existimos, vós existis, eles existem. E o verbo haver, como eu já falei até numa aula anterior, né? Nós temos esse verbo que conjuga em todas as pessoas. Eu, ei, tu, has, ele, há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Certo? Então, compreender o que significa there is e o que significa there are, significa haver ou existir, no sentido de existência, mas o verbo haver deve ser utilizado de forma impessoal, sendo conjugado apenas na terceira pessoa do singular, certo? Quando é no sentido de existência, ok? Então, por isso que vocês viram no primeiro slide que está sempre na terceira pessoa do singular. Há pessoas na entrada, embora pessoas sejam um substantivo no plural, no caso do português, eu uso no singular, porque é no sentido de existência. Essa é a diferença. Nós temos o verbo haver, que conjuga, e nós veremos quando é que eu posso conjugar. Quando for no sentido de haver ou existir, que é de existência, eu só uso na terceira pessoa do singular, tá bom? Diferente daqui, que vai para o plural, porque o substantivo está no plural. Não, tá bom? Embora esteja no plural, o substantivo eu uso no singular. Ok? Então, continuando. O verbo haver como impessoal, certo? Quando possui significado de existir, como eu já falei, né? Ocorrer, acontecer, realizar, ou na indicação do tempo decorrido. Nesse caso, terá apenas a conjugação da terceira pessoa do singular, tá bom? O verbo haver na construção de locuções, né? Locuções, aí, quando acompanhado dos verbos auxiliares ir, dever, poder e etc., forma uma locução impessoal, tá bom? E aí os exemplos estão aqui, ó. Há muitos anos, tá vendo aqui? Muitos anos está no plural, mas continua como o verbo impessoal, que é o que a gente chama, significa dizer que a gente não conjuga em outras pessoas, é só na terceira pessoa do singular. Então fica há muitos anos que não visito minha terra natal. Há um reino distante daqui, certo? E aqui, como está dizendo aqui, a segunda regra, né? Na construção de locuções e acompanhado dos verbos ir, dever e poder, que forma essa locução impessoal. Então, eu uso ele no infinitivo, né? Então, deve haver uma solução para esse problema e pode haver complicações dessa forma, tá bom? Ok? O verbo é utilizado para a formação de determinadas expressões, certo? Então, haver por bem, essas são as expressões. Haver por bem, haver mister, bem haja, haja vista, certo? Então, os professores houveram por bem reaplicar a prova, né? Então, hei de mister a seu auxílio para terminar o projeto. Bem haja aquele se compadece das dores alheias.
A reunião foi marcada, haja vista as novas diretrizes da empresa, certo? Então, nós usamos o verbo haver no infinitivo, dessa maneira, ou conjugado, dessa maneira, bem haja, quando for expressões. Agora, aqui são apenas expressões idiomáticas, né? Certo? O verbo haver é utilizado em todas as pessoas quando é verbo auxiliar do verbo pessoal e possui o significado de ter. Então, como a gente viu, o verbo haver, quando possui o significado de existência, nós usamos sempre na terceira pessoa do singular, independente do substantivo estar no plural ou não, certo? Agora, quando dá uma ideia de ter, né? O significado de ter algo, aí ele é conjugado, certo? Ele é conjugado em todas as pessoas. Também é conjugado, é o verbo principal com o significado de conseguir. Aí a gente conjuga também, quando der uma ideia de conseguir, obter, alcançar, adquirir, tá bom? Na forma reflexiva, é o verbo principal com o significado de quê? De portar-se, perceber, comportar-se, conduzir-se. Então, nesses sentidos também nós conjugamos, certo? Na forma reflexiva, é o verbo principal com o significado de entender-se, havir-se, ajustar contas, ok? E acompanhando um verbo no infinitivo, é o verbo principal com o significado de ser possível, ok? Então, vamos lá. Qual o significado? Usando como significado de ter, né? Eu digo, hão de ser entregues todas as senhas, certo? Aí aqui, no sentido de adquirir, de alcançar, de obter, então, a vez do professor, aprovação do projeto de pesquisa. No sentido de portar-se, o atleta ouve-se como herói, tá bom? No sentido de entender-se, o ajustar contas, com tantas dívidas, ele terá de haver-se com o banco, ele terá de ajustar as contas com o banco. Então, acompanhando o verbo no infinitivo é o principal com o significado de ser possível. Então, não há como adiar a cirurgia. Ou seja, não é possível adiar a cirurgia, ok? Bom, então, esses são os usos do verbo haver no português e o verbo there is, there are em inglês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo nível das nossas aulas, tá bom? Esse foi um nível básico, o nível A1, que nós terminamos nesse vídeo e espero que tenham gostado. Até o próximo nível. Bye!